Olha, essa aqui é Taiwan. E pode não parecer, mas essa pequena ilha no leste asiático se tornou, bem discretamente, um dos lugares mais cruciais e, ao mesmo tempo, perigosos do mundo. E é isso que a gente vai entender agora. Por quê? E a pergunta que fica é exatamente essa, né? Como é que pode uma ilha tão pequena ter uma importância tão desproporcional para o mundo todo? Para a gente começar a entender essa história, a gente tem que olhar para a tecnologia. Mais especificamente para a tecnologia que está no nosso bolso, na nossa casa, em todo lugar. 70%. Guarde bem esse número, porque ele praticamente define a nossa era. Sabe o que é isso? É a porcentagem dos semicondutores mais avançados do mundo que Taiwan produz. Isso mesmo, 70%. É um dado que sozinho já coloca essa ilha no centro de tudo na economia global. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Por que Taiwan é chamada de coração tecnológico do mundo? E mais importante, como é que essa produção toda afeta a nossa vida todos os dias? Para entender a importância de Taiwan, a gente precisa primeiro entender o que são semicondutores. Pensa assim, eles são como os cérebros de tudo que é eletrônico hoje em dia, sem exceção. Do celular no bolso ao carro na garagem, passando por computadores, satélites e até equipamento militar. Tudo, absolutamente tudo, depende desses pequenos componentes. E o epicentro de tudo isso tem um nome. É uma empresa chamada TSMC. É a maior e, mais importante, a mais avançada fabricante desses chips no mundo inteiro. É impressionante pensar nisso, mas quase toda a tecnologia de ponta do planeta depende de um jeito ou de outro dessa única empresa, que fica nessa única ilha. Ok, já entendemos a parte da tecnologia, mas agora vamos dar um passo atrás e olhar para a ilha em si. Taiwan é uma terra de contrastes. De um lado, tem uma geografia que é um desafio constante. Do outro, uma sociedade que é incrivelmente desenvolvida e resiliente. A própria existência de Taiwan já é algo dramático, por assim dizer. A ilha literalmente nasceu e continua sendo formada pelo choque constante de duas placas tectônicas gigantescas. De um lado, a placa eurasiana, do outro, a placa filipina. E as consequências desse encontro são bem visíveis. Para começar, uns 2/3 da ilha são só montanhas, e montanhas bem altas. E claro, com esse choque de placas acontecendo o tempo todo, terremotos fortes são um risco constante, né? É um cenário bem parecido com o que a gente vê no Japão, por exemplo. Mas aí que vem o contraste que eu falei. Apesar de viverem nessa geografia super desafiadora, a sociedade de Taiwan prosperou de um jeito incrível. São 23 milhões e meio de pessoas vivendo ali, no meio de montanhas e com risco de terremoto, e os indicadores sociais são de cair o queixo. A expectativa de vida é altíssima e eles têm um dos melhores índices de desenvolvimento humano da Ásia. E essa resiliência toda tem uma história, claro. Para a gente entender a tensão política de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. É na história que a gente acha a chave para entender a situação tão particular de Taiwan. Olha, a história da ilha é uma sucessão de influências. Foi habitada por povos indígenas, depois teve postos coloniais de holandeses e espanhóis. Em 1683 foi anexada pela China, da dinastia Qing. Aí, em 1895, passou para o domínio do Japão por 50 anos, e tudo isso leva ao ano que mudou tudo, 1949. E aqui está o ponto central da história toda. Em 1949, a Guerra Civil Chinesa acaba. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, vencem e fundam a República Popular da China no continente. O outro lado, o dos nacionalistas, que foi derrotado, faz o quê? Foge para Taiwan. E lá eles continuam o governo deles, a chamada República da China. A partir desse momento, é como se existissem duas Chinas, seguindo caminhos completamente opostos. E essa divisão de 1949 nos joga diretamente para o cenário atual. Um cenário que muitos especialistas consideram ser, hoje, o ponto geopolítico mais tenso e talvez o mais perigoso do mundo. É um lugar onde o equilíbrio de poder global é testado literalmente todos os dias. E a situação é complexa mesmo. Vamos entender os jogadores. De um lado, a gente tem a China continental que diz: Taiwan é uma província nossa que se rebelou.
Do outro lado, tem a própria Taiwan, que na prática funciona como uma democracia totalmente independente. E aí, no meio desse cabo de guerra, entram os Estados Unidos com uma política bem curiosa, a tal da ambiguidade estratégica. Basicamente, eles ajudam Taiwan a se defender militarmente, mas ao mesmo tempo não a reconhecem oficialmente como um país independente. Complicado, né? Mas afinal, por que a China quer tanto Taiwan? Bom, os motivos são vários e bem importantes. Tem a questão histórica, de completar a reunificação do país. Tem o motivo super estratégico, que é controlar uma área vital do Oceano Pacífico. Tem o motivo tecnológico, que a gente já falou, botar a mão na indústria de semicondutores mais avançada do mundo. E, claro, tem o motivo político, que é não ter uma democracia aliada dos Estados Unidos bem ali na sua porta. No fim do dia, a realidade é bem direta. A tensão é altíssima, o que está em jogo é muita coisa, e a conclusão é uma só. Se estourar um conflito ali, não vai ser um problema local, de jeito nenhum. As consequências seriam devastadoras para a economia do mundo inteiro, ia quebrar as cadeias de produção de tudo que a gente consome. E com isso, a gente volta para o começo da nossa conversa. Aquela ilha que nasceu do choque de placas tectônicas, hoje é o epicentro de um choque geopolítico. E a pergunta que fica no ar, e que é bem séria, é essa. Será que o futuro de toda a nossa tecnologia, de tudo que a gente usa no dia a dia, depende, no fim das contas, da paz ser mantida nessa pequena, mas extraordinária ilha?